Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O propósito de gerenciar a humanidade. Se as pessoas pudessem verdadeiramente ver com clareza a senda certa da vida humana, bem como o propósito da gestão da humanidade por Deus, elas não guardariam seu futuro e destino individuais como um tesouro em seu coração. Elas então não estariam mais interessadas em servir seus pais, que são piores que porcos e cães. O futuro e o destino do homem não são precisamente os chamados pais de Pedro dos dias atuais? São como carne e osso do homem. O que serão o destino e o futuro da carne exatamente? Serão ver Deus enquanto ainda estiver vivo, ou a alma se encontrar com Deus após a morte? A carne acabará amanhã em uma grande fornalha de tribulações ou em conflagração? Perguntas tais como essas não estão preocupadas com se a carne do homem suportará infortúnio ou sofrerá notícias de maior importância, com as quais qualquer um nesta corrente que tenha um cérebro e seja sensível esteja mais preocupado? Aqui, sofrer refere-se a receber bênçãos. Significa que provações futuras são benéficas para o destino do homem. Infortúnio refere-se a ser incapaz de se manter firme ou a ser enganado. Ou significa que alguém deparará com situações desafortunadas e perderá a vida em meio a desastre, e que não há um destino adequado para a alma. Embora os humanos tenham uma boa razão, talvez o que pensam não corresponda inteiramente àquilo com o qual sua razão deveria estar equipada. Isso ocorre porque todos eles estão bastante confusos e seguem as coisas cegamente. Eles todos devem ter uma compreensão completa daquilo em que devem entrar e, em particular, devem resolver no que se deve entrar durante a tribulação, isto é, durante o refinamento na fornalha, bem como com o que eles devem estar equipados durante as provações de fogo. Nem sempre sirvam seus pais, ou seja, a carne, que são como porcos e cães e são ainda piores que formigas e insetos. Para que agonizar sobre isso, pensar tanto e quebrar a cabeça? A carne não pertence a você, mas está nas mãos de Deus, que não só controla você, mas também comanda Satanás. Isso significa que a carne originalmente pertence a Satanás. Por Satanás também estar nas mãos de Deus, só pode ser expressado dessa forma. É por isso que é mais persuasivo dizê-lo dessa maneira. Sugere que os homens não estão inteiramente sob o império de Satanás, mas estão nas mãos de Deus. Você está vivendo sob o tormento da carne, mas a carne pertence a você? Está sob seu controle? Por que se incomodar em quebrar a cabeça com isso? Por que se incomodar obsessivamente com súplicas a Deus para o bem da sua carne pútrida, que há muito foi condenada, amaldiçoada e profanada pelos espíritos impuros? Que necessidade há de sempre manter os associados de Satanás tão perto do seu coração? Você não receia que a carne poderia arruinar seu futuro atual, suas esperanças maravilhosas e o verdadeiro destino da sua vida? A senda de hoje não é fácil de trilhar. Pode-se dizer que é bem difícil de conquistar e, ao longo das eras, tem sido extremamente rara. No entanto, quem teria pensado que a carne do homem sozinha seria suficiente para arruiná-lo? A obra de hoje é certamente tão preciosa quanto uma chuva de primavera e tão valiosa quanto a bondade de Deus para com o homem. Entretanto, se o homem não conhece o propósito de sua obra atual, nem entende a essência da humanidade, então como se pode falar de sua preciosidade e valia? A carne não pertence aos próprios humanos, então ninguém pode ver claramente onde seu destino de fato estará. No entanto,
Você deveria saber bem que o Senhor da criação devolverá à humanidade, que foi criada, a sua posição original e restaurará a sua imagem original do tempo de sua criação. Ele retomará completamente o fôlego que soprou no homem, reapossando-se de seus ossos e carne e devolvendo tudo ao Senhor da criação. Ele transformará e renovará completamente a humanidade e retomará do homem a herança inteira de Deus, a qual não pertence à humanidade, mas pertence a Deus, para nunca mais entregá-la à humanidade. Isso ocorre porque nenhuma dessas coisas pertencia à humanidade em primeiro lugar. Ele as retomará todas. Isso não é uma pilhagem injusta. Antes, o propósito é restaurar o céu e a terra a seus estados originais, bem como transformar e renovar o homem. Esse é o destino razoável para o homem. Embora talvez não será uma reapropriação da carne após ter sido castigada, como as pessoas poderiam imaginar. Deus não quer os esqueletos da carne depois da sua destruição. Ele quer os elementos originais do homem que pertenciam a Deus no princípio. Portanto, ele não aniquilará a humanidade nem erradicará completamente a carne do homem, pois a carne do homem não é sua propriedade privada. Pelo contrário, é o adjunto de Deus que gerencia a humanidade. Como ele poderia aniquilar a carne do homem para seu desfrute? Nesse meio tempo, você verdadeiramente se livrou da totalidade daquela sua carne que não vale um único centavo? Se você pudesse compreender 30% da obra dos últimos dias, esses meros 30% que significam compreender a obra do Espírito Santo hoje e também a obra da Palavra de Deus nos últimos dias, então você não continuaria a servir nem a ser uma filial para a sua carne, uma carne que foi corrompida por muitos anos, como é o caso hoje. Você devia ver claramente que os humanos agora avançaram para um estado sem precedentes e não continuarão a rodar adiante como as rodas da história. Sua carne mofada tem estado coberta por moscas há muito tempo. Então, como ela pode ter o poder de reverter as rodas da história que Deus capacitou a continuar até hoje? Como ela pode fazer o tic-tac emudecido do relógio dos últimos dias bater novamente e manter seus ponteiros se movendo no sentido horário? Como ela pode retransformar o mundo que parece envolto em denso nevoeiro? Sua carne pode reviver as montanhas e os rios? Sua carne, que tem apenas uma pequena função, pode realmente restaurar o tipo de mundo humano pelo qual você ansiou? Você pode educar verdadeiramente seus descendentes para se tornarem seres humanos? Você entende agora? A que exatamente pertence sua carne? A intenção original de Deus para salvar o homem, para aperfeiçoar o homem e para transformar o homem não era lhe dar uma linda terra natal nem trazer um descanso pacífico à carne do homem. Era para o bem de sua glória e seu testemunho, para o melhor desfrute da humanidade no futuro e para que ela logo fosse capaz de descansar. Ainda não era para a sua carne, pois o homem é o capital da gestão de Deus, e a carne do homem é simplesmente um adjunto. O homem é um objeto com espírito e corpo, enquanto a carne é simplesmente um item que deteriora. Isso significa que a carne é uma ferramenta para uso no plano de gestão. Você deveria saber que a perfeição, a completação e o ganho dos homens por Deus não trouxe nada além de espadas e golpes sobre a carne deles, bem como um sofrimento sem fim, conflagração, julgamento impiedoso, castigo e maldições e provações sem limites. Tal é a história interna e a verdade da obra de gerenciar o homem. No entanto, todas essas coisas são direcionadas à carne do homem e todas as flechas de hostilidade são impiedosamente apontadas para a carne do homem, pois o homem é inocente. Tudo isso é para o bem de sua glória e seu testemunho e para a sua gestão.
Isso é porque sua obra não é unicamente para o bem da humanidade, mas também para o plano inteiro, bem como para cumprir sua vontade original quando ele criou a humanidade. Portanto, talvez 90% do que o homem experimenta envolva sofrimentos e provações de fogo, e há bem pouco, ou mesmo nenhum, dos dias doces e felizes pelos quais a carne do homem ansiou. Muito menos o homem é capaz de desfrutar de momentos felizes na carne, passando tempos lindos com Deus. A carne é imunda, então o que a carne do homem vê ou desfruta nada mais é que o castigo de Deus, que o homem acha desfavorável, como se estivesse carecendo de sentido normal. É por isso que Deus manifestará seu caráter justo, que não é favorecido pelo homem, não tolera as ofensas do homem e abomina os inimigos. Deus revela abertamente seu caráter inteiro por quaisquer meios necessários, concluindo assim a obra de sua batalha de 6.000 anos com Satanás, a obra da salvação de toda a humanidade e a destruição do velho Satanás.